Bom dia, irmãos queridos. Tudo bem? Bom dia, Igreja Batistas no Pacaembu. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. Estamos agora em culto, estamos juntos na celebração do culto ao nosso Deus, da forma que nos é permitido nesse tempo, dessa forma como nós nos encontramos. Pela graça do Senhor, estamos aqui junto. Vejo irmãos queridos presentes, estamos pela segunda vez, agora nesse novo canal, e se Deus assim o permitir, nós vamos continuar por aqui. Nós vamos caminhar dessa forma. E são tempos em que nós devemos mesmo nos comunicar, devemos aproveitar esse momento de que estamos isolados para nos comunicar uns aos outros. Queridos, queridas, nós devemos aproveitar ao máximo esse momento para, mesmo à distância, nos falarmos, sabermos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, e dessa forma iniciamos o nosso culto nessa manhã. Essa transmissão é um culto ao nosso Deus, estamos juntos, como nos diz a palavra de Deus, estamos juntos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, e assim nós vamos permanecer. Como disse na semana passada, os irmãos estão inteirados das situações que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, estão inteirados no presente momento do desenvolvimento do coronavírus. Estamos todos parados, aguardando as determinações, aguardando as orientações. Estamos debaixo de orientações do nosso país, de autoridades do mundo inteiro, e dessa forma nós vamos permanecer. Temos que prezar, temos que cooperar. Esses momentos estão nos ensinando coisas preciosas. Mesmo no nosso isolamento, nós percebemos o quanto dependemos uns dos outros. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento tem implicações com o meu próximo, com aquele que está ao meu lado. Simples orientações que nós temos tomado de higiene, saúde, lave as mãos, use o álcool gel, tome cuidado com pessoas na situação de risco, se isole, nem tanto por você, mas pelos outros. Irmãos, vocês estão percebendo que nós estamos vivendo numa nova dimensão. Se antes nós não percebíamos algumas coisas, hoje nós estamos percebendo. Se antes você achava que poderia viver uma vida no anonimato, uma vida assim, conforme você pensa que deve viver, hoje nós percebemos que não podemos viver do jeito que nós imaginamos ou pensamos, sem implicações ao nosso redor. Então, são momentos que, embora duros, embora difíceis, são momentos que estão nos trazendo lições preciosas de vida, lições de conscientização, lições de consciência de como viver. E é dentro desse espírito que eu quero trazer uma palavra nesta manhã. É dentro desse espírito que, antes de trazer a palavra, gostaria de orarmos juntos. Continuamos orando por aqueles pedidos nossos, irmãos queridos que ainda estão internados, com cuidados médicos. Nos lembramos do Rubens, meu cunhado, internado ainda no hospital, mas com todo cuidado. E bem, pela graça de Deus, bem interiormente, e isso ficamos felizes de ver, e está nesse processo de recuperação. Continuamos orando pelo nosso querido pastor Heraldo também, pelo Hugo,
continuamos orando pela vida deles, pelos cuidados, pela situação hospitalar que o pastor Heraldo está vivendo, a cirurgia que passou. Nós estamos vivendo um período também de algumas pessoas que estão passando por luto. Na semana passada foi a Nelly, o Jason, a Nelly perdeu a sua mãe. Nesta semana, a Sandra, a dona Lídia faleceu. Nós estamos mandando também o nosso abraço para a Sandra, familiares. E dessa forma, eu sei que ao redor de todos que estão nos ouvindo, cada um está passando por suas situações, né? Cada um está passando por suas situações particulares, estamos passando até por privação da presença. Gostaríamos de estar presente nessas situações mais agudas, mas não nos é permitido, mas estamos aqui para orar. Então, nesse momento, vamos orar por todos nós, igreja, por cada irmão e irmã queridos. Vamos orar pelas pessoas ao nosso redor, por quem está participando. Sei que há muitas igrejas reunidas nesse momento, igrejas do Senhor Jesus, que estão da mesma forma que nós cultuando ao Senhor. Então, vamos orar. Vamos aproveitar agora, antes de eu trazer uma mensagem da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pelo presente da vida. Nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, pela oportunidade do encontro. Nós queremos te agradecer pelo momento de estarmos juntos, te cultuando, ainda que dessa forma, ela é virtual, mas ela é real, Pai. Nós estamos oferecendo as nossas vidas nesse momento como culto ao Senhor. Pai, não estamos apenas diante de uma tela de computador, de celular, mas os nossos corações estão diante do Senhor. Queremos te pedir que o Senhor aceite, Pai, o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite o jorrar do nosso coração, e nesse momento também te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua cura, a tua provisão sobre as pessoas. Os nomes que aqui mencionamos, Pai, e muitos outros, te pedimos, Pai, não só pelo universo da nossa igreja, mas te pedimos, Pai, nesse momento, pela situação em que todo o mundo está vivendo, não só a nossa cidade, não só o nosso país, mas o mundo, Pai. Nós nos colocamos em clamor diante de Ti, que o Senhor possa derramar a Tua graça. Mais do que derramar a Tua graça, nesse momento também te pedimos, ó Deus, que Tu derrames um espírito de consciência, um espírito de transformação. Pai, que nós possamos nos colocar com corações sensíveis e com ouvidos que te escutam, os ouvidos do nosso coração. Pai, abençoa-nos. E te pedimos nesse momento também que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Isso nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, como é bom nós podemos chamar ao nosso Deus de nosso Pai querido. Isso não é petulância da nossa parte, isso é algo que Jesus mesmo nos ensinou a fazer. Nós, os que cremos, os que entregamos o nosso coração a Jesus, os que recebemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, os que compreendemos as implicações e as dimensões, nós que fomos salvos por Jesus, porque tomamos uma decisão de entregar nossas vidas para Jesus, nós entendemos as implicações e a dimensão do que é chamarmos ao nosso Deus de nosso Pai. Mas Ele é Pai da humanidade, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor
de todos os homens, quer os homens e as mulheres e toda a humanidade reconheçam isso ou não, ele é o Senhor. E eu quero trazer uma palavra, eu gostaria de trazer, assim, uma palavra de uma forma um pouco mais amena, mas nós estamos vivendo um momento de urgência. Nós estamos vivendo um momento de gravidade. Nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Pandemia que está atingindo a toda a humanidade, ao mundo inteiro. E pensando nesses momentos difíceis, me veio à mente uma passagem da palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e eu gostaria de ler a passagem que se encontra lá dos versículos 26 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: como foi nos tempos de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Veio depois o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Eu pensei nessa passagem e lembrei dessa passagem porque, e não quero falar a respeito dessa passagem, de um momento apocalíptico, ou, como nos diz a filosofia, a distopia. Existe o conceito da utopia. A utopia é o mundo preferível, a utopia é o mundo ideal, um mundo que aspiramos. A utopia é um mundo idealizado, não um mundo real, é o mundo que desejamos e que queremos construir. A distopia, perdão, é o contrário da utopia. Os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito, por exemplo, filmes distópicos, filmes que abordam distopia. Temos alguns exemplos: Blade Runner, Mad Max, nós temos Matrix, nós temos alguns filmes que abordam uma situação catastrófica que atinge ao mundo inteiro. Aqui eu quero tratar de algo que aconteceu nos mundos no dia de Noé. E o que eu gostaria de refletir com essa passagem, nem tanto o conceito da destruição do mundo, não está no momento de nós falarmos isso. Primeiramente, eu quero dizer, eu não creio que a humanidade vai ser dizimada, dissipada por essa situação da pandemia. Eu creio que vai acontecer uma dimensão maior, mais difícil. Eu quero trazer com essa passagem exatamente a situação que vivia o mundo nos tempos de Noé. Esta passagem aqui, ela não traz nada de catastrófico na situação das pessoas. Vejam o que diz: como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até que Noé chegou na barca. E depois veio o dilúvio e matou a todos. Isso na situação, no episódio de Noé. Já na situação aqui dos tempos de Ló, na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos o que diz a palavra de Deus, o que Jesus mesmo falou. Essa é a mensagem do sermão profético. Ele disse assim: a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló.
Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Então, queridos, queridas, nós vemos aqui a vida comum acontecendo. Nós vemos as pessoas se relacionando, se casando, nós vemos homens negociando, nós vemos a vida dessa forma acontecendo, e a advertência aqui, porque aqui tem uma advertência, aqui tem uma palavra de urgência em que nós temos que aproveitar esse momento como uma advertência e como uma preparação para nós nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, ele assumiu a forma de homem e assumiu a forma de servo, e um homem entre nós, como um servo, abrindo mão da sua posição, da sua deidade, e se tornando como um de nós, até as consequências da morte e morte de cruz. Mas a Bíblia diz que ele, em obediência diante de Deus, cumpriu a sua missão de resgate, missão de redenção, missão de salvação. A Bíblia nos diz que, ao nome de Jesus, um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, nesse momento, pode haver ou não reconhecimento da humanidade, mas da nossa parte deve haver esse reconhecimento. O que eu gostaria de trazer como uma palavra nessa manhã é que a passagem nos mostra o seguinte: lá no Evangelho de Mateus, me chama a atenção um outro termo que se encontra lá. No mesmo episódio, Jesus falando a respeito da vinda de Cristo, da sua vinda, e falando a respeito dessa situação de Noé, ele diz que eles viviam a sua vida, nos diz assim a passagem: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha que interessante essa expressão: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. O que eu gostaria de dizer é uma vida sem percepção ou uma vida de percepção. Uma vida indiferente às circunstâncias e às situações e uma vida de conscientização. Irmãos, o tema que nos chama a atenção aqui é indiferença versus consciência. Não está mais nos tempos de vivermos indiferentes. Nós não podemos sair dessa pandemia, dessa situação que estamos vivendo, da mesma forma. A minha preocupação é que estamos todos dentro das nossas casas. De que forma, nesse momento? Estamos os mesmos? Estamos com as mesmas práticas? O que eu fico pensando é que nós precisamos muito das nossas mídias, das nossas redes sociais, da conexão, mas o que me preocupa mais é a conexão com Deus. Se a nossa conexão e interação nas nossas coisas está indo em direção a nos conectarmos com Deus, ou ao contrário. Muitos podem estar nesse momento dentro das suas casas, mas do mesmo jeito, sem alteração, sem reflexão. Podemos estar dentro das nossas casas, mas ainda indiferentes, talvez não com a situação mundial e com esse momento, mas de que forma nós estamos dentro das nossas casas?
com os mesmos relacionamentos que tínhamos antes. Agora estamos marido, mulher, pai, mãe, filhos, estamos todos juntos dentro da casa, das nossas casas. Agora estamos todos juntos nessa situação. Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: vamos aproveitar esses momentos para nos lembrar que estamos diante de Deus. Vamos aproveitar esses momentos para nos lembrar do seguinte: Jesus vai voltar, não sabemos quando. Vamos aproveitar esses momentos para as mudanças. Vamos entrar na arca de Noé, que hoje, qual é a arca de Noé? É Cristo Jesus. Vamos entrar na dimensão de Deus, vamos nos entregar ao Senhor, vamos permitir que Ele trate dos nossos corações. Estou falando isso para pessoas que ainda não tomaram uma decisão diante de Jesus, mas eu estou falando isso para a igreja também. Eu estou falando isso para nós, cristãos. Não podemos viver mais do jeito que vivíamos antes. Vamos aproveitar esse momento para consciência, para reflexão, para mudanças dos nossos relacionamentos, para mudança das nossas atitudes, para a quebra dos nossos egoísmos, para aceitarmos e recebermos o perdão e para sermos também instrumentos do perdão de Deus. Queridos, muitas coisas ainda eu gostaria de falar, mas o tempo não permite. Mas tome essa palavra para a reflexão. Tome esses momentos para viver de maneira diferente. Você vive com os mesmos jeitos de ser com relação aos seus familiares, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher. É interessante, você vê que nesse momento estamos voltando os nossos olhos para as pessoas que sofrem, estamos voltando os nossos olhos para os necessitados, para os mais pobres, estamos voltando os nossos olhos para as chamadas pessoas em condição de risco, que são os idosos, e alguns dizem assim: temos que cuidar do nosso futuro. Eu diria, sabe qual é o nosso futuro, se chegarmos nesse futuro? O nosso futuro será a nossa idade avançada. O nosso futuro será a nossa velhice. Como nós lidamos agora, aproveite esses momentos para a redenção, para a salvação que Deus nos oferece. Aproveite esses momentos para a reflexão. Aproveite esses momentos para arrependimento, para transformações, para mudança. Entre na arca, que é Cristo. Deixe Ele te conduzir. Que Deus abençoe a todos. Vamos passar juntos esses momentos, esses dias, essas semanas. Vamos passar juntos em oração. Vamos passar juntos em atenção uns para com os outros. Vamos estar disponíveis, embora à distância, vamos estar disponíveis para as pessoas, dentro daquilo que for possível fazermos. Vamos viver esses dias, não com indiferença da normalidade da vida, mas com a graça da reflexão e com os momentos que estamos vivendo com reflexão, com consciência. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, igreja, esteja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, esteja sobre toda a humanidade, desde agora e para todo sempre. Amém.